Helena acordou cedo naquele domingo especial, acreditando que seria um dia de alegria. Antes de continuar a história, lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações e me conte nos comentários de qual cidade você falar para eu saber de onde você é. O aniversário de 8 anos do neto Gabriel era sempre comemorado com muita simplicidade, mas cheio de carinho. No interior de Goiás, a tradição era reunir família, servir comida caseira e celebrar cada momento. Helena passou a manhã inteira assando bolos, preparando salgadinhos e ajudando a filha, Marina, com os detalhes da decoração. Era um dia que ela realmente esperava que fosse leve. Ela não imaginava o que estava prestes a acontecer. Quando Lucas chegou com Bianca e Gabriel, Helena abriu a porta com um sorriso largo. O neto correu para abraçá-la, deixando o coração dela mais quente. Bianca, porém, entrou com a expressão apressada, reclamando da decoração e dizendo que podia ter sido mais elaborada. Helena respirou fundo, como fazia sempre que queria evitar conflito. Preferia manter o clima de festa e não estragar o dia do neto. Mesmo assim, aquilo já criava um incômodo silencioso na casa. A mesa do parabéns estava quase pronta. Marina ajeitava os doces, enquanto Júlio testava a música. Gabriel corria pelo quintal com as outras crianças, rindo alto. Helena observava tudo com aquele orgulho sereno de quem ama cuidar da família. Mas sempre que tentava ajudar, Bianca vinha atrás ajustando algo, trocando de lugar ou criticando em voz baixa. Era como se estivesse esperando o momento certo para explodir. Helena fingia não perceber, mas Marina já observava tudo com atenção. Com o passar da tarde, mais parentes começaram a chegar. A casa simples de Helena ficou cheia, com gente conversando, rindo e lembrando histórias antigas. Todos gostavam do clima de festa no interior. Helena servia café, passava petiscos e tentava acompanhar tudo ao mesmo tempo. Bianca, entretanto, permanecia irritadiça, falando com Lucas em tom ríspido sempre que achava algo fora do padrão. Era claro que ela não estava ali pela festa, mas por obrigação. Isso deixava Helena ainda mais tensa. Quando a hora do parabéns se aproximou, Helena se posicionou ao lado do neto, como fazia todos os anos. Era a tradição preferida dela. Gabriel segurou a mão da avó, sorrindo. Mas Bianca, ao ver Helena tão perto da mesa, revirou os olhos. Marina percebeu o gesto e sentiu o coração apertar. Sabia que a nora do irmão tinha um temperamento difícil, mas naquele dia havia algo diferente no olhar dela. Algo que misturava irritação, impaciência e um certo desejo de controlar tudo. As crianças foram chamadas e se reuniram em volta da mesa. Os adultos se organizaram atrás. Júlio pegou o celular para gravar. Lucas foi colocar a música. E Helena, como sempre, ficou perto de Gabriel para ajudar com as velas. A alegria no rosto do neto fazia tudo valer a pena. Ele estava radiante com seu bolo simples decorado com o tema que mais gostava. Mas antes que a música começasse, Bianca se aproximou rapidamente com o celular na mão, reclamando da posição de Helena. A música começou e todos começaram a cantar. Helena sorriu, emocionada, olhando para Gabriel. Mas quando ela se inclinou para segurar o prato da mesa que estava caindo para o lado, Bianca deu um empurrão brusco nela, dizendo em voz alta: "Sai daqui, você está estragando tudo. Está na frente da foto." O empurrão a fez perder o equilíbrio e quase cair sobre a mesa. O silêncio que se fez foi imediato. A música foi interrompida. Todas as crianças pararam. Gabriel arregalou os olhos. Helena ficou imóvel, sem entender o que tinha acontecido. O rosto dela queimava de vergonha. Com o empurrão, uma parte dos doces caiu no chão e alguns adultos tentaram recolher rapidamente. Marina correu para ajudar a mãe. Lucas ficou paralisado, como sempre. Bianca continuou reclamando, dizendo que Helena sempre atrapalhava tudo. A humilhação foi pública e cruel. Era impossível não sentir o peso da injustiça daquele gesto diante de tanta gente. Bianca tentou continuar a festa como se nada tivesse ocorrido, ajeitando o cabelo e pedindo para todos sorrirem para a foto. Mas ninguém conseguia agir normalmente. Gabriel se aproximou da avó, com o rosto triste, e segurou forte a mão dela. Helena tentou sorrir para não deixá-lo ainda mais abalado, mas suas lágrimas estavam quase escapando. Marina a levou alguns passos para trás e disse que respirasse fundo. O clima estava arruinado,
Mas algo muito maior estava prestes a acontecer. E foi exatamente nesse silêncio pesado, enquanto Helena tentava recuperar a dignidade, que Gabriel olhou para Bianca com uma expressão firme e disse algo que fez todos congelarem, algo que mudaria completamente o rumo daquela festa e revelaria verdades que ninguém imaginava. Era o começo de uma virada que transformaria aquele aniversário para sempre. Todos na sala ficaram em silêncio, quando Gabriel, ainda segurando a mão da avó, respirou fundo e encarou Bianca com um olhar que ninguém tinha visto antes. Ele era uma criança doce, calma, mas naquele momento havia algo sério em seu rosto. Helena se abaixou para ficar na altura dele, preocupada que estivesse assustado. Mas, para a surpresa de todos, Gabriel virou para Lucas e disse que precisava contar algo. Sua voz tremia, mas sua vontade de falar era maior do que o medo. Marina imediatamente se aproximou, percebendo que aquilo não era apenas um comentário infantil. Havia verdade ali. Havia peso. Lucas engoliu seco ao ver a expressão do filho. Bianca tentou interromper, dizendo que a criança estava nervosa e não sabia o que dizia. Mas Gabriel se virou para ela com um olhar que a deixou desconcertada. Era como se ele finalmente tivesse reunido coragem para enfrentar um segredo que guardou por muito tempo. Um segredo que estava sufocando ele e Helena. Com todos olhando, Gabriel segurou firme a mão da avó e disse: Papai, a mamãe manda mensagem fingindo que é a vovó. Ela apaga as respostas da vovó e diz que a vovó não quer mais ver a gente. O choque foi imediato. Uma das tias levou a mão à boca. Júlio derrubou o celular. Marina arregalou os olhos. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. As palavras do neto atravessaram a sala como uma flecha, deixando todos imóveis, sem reação. Lucas ficou pálido. Ele olhava para o filho sem piscar, tentando entender se tinha ouvido certo. Bianca tentou correr até Gabriel para interromper, mas Marina entrou na frente e disse que ele tinha o direito de falar. A nora ficou furiosa, com o rosto vermelho, perdida entre raiva e medo. Gabriel, ainda segurando a mão da avó, continuou dizendo que muitas vezes Helena mandava mensagem perguntando do neto e nunca recebia resposta, porque Bianca apagava tudo antes de Lucas ver. Helena levou a mão ao peito, sentindo o coração acelerar. Agora tudo fazia sentido. Todas as vezes que mandou mensagem e Lucas não respondeu. Todas as vezes que achou que o filho estava distante, frio, ausente. Todas as vezes que se culpou achando que tinha feito algo errado. Era Bianca. Sempre Bianca. Manipulando, isolando, afastando. E agora, graças ao neto, toda essa verdade vinha à tona numa festa que deveria ser apenas celebração. Lucas finalmente se levantou, com os olhos cheios de lágrimas, encarando Bianca como se a visse pela primeira vez. Perguntou se era verdade. Perguntou por que ela faria aquilo. Perguntou quantas mensagens ela apagou. Bianca tentou inventar desculpas, dizendo que só queria evitar confusão, que Helena sempre se intrometia, que era melhor assim, mas nenhuma palavra convencia. Tudo soava vazio, desesperado. Era o discurso típico de quem perde o controle da própria mentira. Marina abraçou Helena, que estava tremendo. Não de medo, mas de uma mistura de tristeza, alívio e indignação acumulada. O peso de anos de afastamento involuntário estava finalmente sendo exposto. Gabriel, percebendo que a avó estava abalada, a abraçou forte pela cintura. Era como se aquela verdade tivesse libertado não só Helena, mas o próprio menino, que por meses carregou um segredo grande demais para a idade dele. Júlio se aproximou com calma, tentando manter o ambiente seguro para as crianças. Mas era impossível negar que o aniversário tinha mudado completamente. O bolo, os balões, a música, nada mais parecia fazer sentido diante da verdade revelada. Lucas pediu para todos darem um momento para a família, e a maioria das pessoas se afastou para o quintal. A atmosfera estava pesada demais para continuar como se fosse apenas uma festa. Bianca começou a chorar, mas não era um choro de arrependimento. Era um choro de desespero, de perceber que sua imagem estava desmoronando diante de todos. Lucas, sem levantar a voz, apenas disse que aquilo não ficaria assim. Ele precisava pensar. Precisava entender o tamanho da manipulação. Precisava rever tudo. Helena, mesmo magoada, não teve coragem de dizer nada. Só conseguia olhar para o neto, agradecida por ele ter quebrado o silêncio que ela nunca teve coragem de enfrentar.
Quando Lucas pediu para conversar com Helena a sós, Bianca tentou segui-lo, mas Marina a segurou pelo braço e disse que era hora dela ouvir, e não falar. O silêncio que se instalou parecia anunciar que aquilo era só o começo de uma verdade muito maior, prestes a emergir. Helena e Lucas entraram na sala enquanto Marina permanecia no quintal tentando acalmar o resto da família. Bianca ficou parada perto da mesa do parabéns, ainda em choque, observando tudo desmoronar à sua volta. Helena se sentou devagar, ainda tremendo, e Lucas respirou fundo, passando a mão nos cabelos como fazia quando estava nervoso. A dor no olhar dele deixava claro que sua confiança tinha sido quebrada de um jeito que ele nunca esperou, e ele sabia que precisava ouvir a mãe antes de qualquer decisão. Helena começou a falar com calma, mesmo com o coração machucado. Disse que nos últimos meses percebeu que Lucas estava distante, mas acreditou que era apenas correria de trabalho. Ela evitou pensar mal de Bianca, porque não queria criar brigas, mas confessou que muitas vezes se perguntava se tinha feito algo errado. Lucas ouviu tudo em silêncio, com o peito pesado. Agora entendia que a culpa nunca tinha sido da mãe, mas sim de alguém que estava manipulando a verdade dentro da própria casa. Quando Helena terminou, Lucas ficou alguns segundos sem conseguir responder. Ele lembrou das vezes em que Bianca dizia que a mãe dele não ligava, não perguntava, não fazia questão. Lembrou das brigas que tiveram porque ele queria visitar a mãe e Bianca arranjava desculpas. Lembrou das mensagens nunca recebidas. A ficha caiu com força. Ele percebeu que tinha permitido que uma mentira afastasse a mãe dele, e essa constatação o destruiu por dentro. Lágrimas surgiram sem que ele pudesse controlar. Helena, vendo o filho tão arrasado, segurou sua mão. Ela não queria que Lucas carregasse toda a culpa. Sabia que Bianca tinha uma personalidade controladora e que muitas vezes ele evitava conflitos para manter a paz dentro de casa. Mas Helena também sabia que ignorar a verdade por medo é um caminho perigoso. Disse ao filho que ainda o amava profundamente, mas que confiar novamente levaria tempo. Ela não estava dizendo isso para machucá-lo, mas porque era a realidade de seu coração. No quintal, a conversa entre Marina e Bianca tomava outro rumo. Marina estava indignada com tudo o que tinha descoberto e não escondia isso. Perguntou a Bianca por que ela fez aquilo, por que precisava separar Helena e Lucas. Bianca, irritada e com lágrimas nos olhos, respondeu que Helena invadia demais, queria atenção, atrapalhava o casamento. Marina deu um passo para trás, chocada. Nunca imaginou que a nora do irmão tivesse um sentimento tão forte de rejeição pela sogra. Bianca então confessou num momento de nervosismo que sempre se sentiu inferior perto da família de Lucas. Disse que tinha medo de perder o marido e que, por isso, tentava controlar tudo ao redor dele. Marina ouviu, mas não demonstrou compaixão. Para ela, nada justificava a crueldade que Bianca cometeu com Helena. Dizer que tinha medo não apagava a manipulação, as mentiras, as mensagens apagadas e o empurrão diante de todos. Marina ficou ainda mais firme. Medo não dá direito de destruir ninguém. Enquanto isso, dentro da sala, Lucas tentava processar o peso de tudo. Ele disse para Helena que precisava enfrentar Bianca e que não permitiria mais que ela controlasse sua relação com a família. Helena apenas assentiu. Não queria interferir, não queria opinar no casamento do filho, mas queria que ele se posicionasse. Era o mínimo. E Lucas, pela primeira vez em anos, mostrou que estava disposto a colocar limites. Aquilo trouxe um pequeno alívio ao coração dela. Marina entrou na sala naquele momento, com um semblante tenso. Ela disse que Bianca estava do lado de fora querendo falar com Lucas. Ele se levantou devagar, respirou fundo e pediu que Helena permanecesse sentada. Queria enfrentar aquilo de frente, sem esconder nada, sem proteger ninguém. Marina se posicionou perto da mãe, pronta para dar apoio se necessário. O clima ficou denso, como se algo decisivo estivesse prestes a acontecer dentro daquela casa simples e cheia de memórias. Bianca entrou com passos rápidos, enxugando as lágrimas com a mão. Tentou abraçar Lucas, mas ele deu um passo para trás. O gesto fez o rosto dela endurecer, como se não estivesse acostumada a ser rejeitada. Ela começou a falar rapidamente, tentando se explicar, dizendo que tinha sido um mal-entendido, que não queria fazer mal a ninguém. Mas Lucas levantou a mão e pediu silêncio. Disse que não precisava de justificativas confusas. Precisava da verdade. Pela primeira vez, Bianca ficou sem voz. O silêncio que se instalou depois dessa frase parecia anunciar que aquele confronto iria definir os próximos passos da família.
Helena observava tudo, sentindo o coração acelerar novamente. Marina mantinha o queixo erguido. Lucas estava firme. E Bianca estava prestes a entender que manipular uma família inteira tem consequências que nem ela poderia controlar. Bianca respirou fundo, percebendo que não conseguiria escapar da situação com desculpas vagas. Ela olhou para Lucas com uma expressão desesperada, tentando encontrar palavras que soassem convincentes. Mas tudo o que vinha à tona era um discurso quebrado, feito mais para proteger a própria imagem do que para revelar qualquer verdade. Ela repetia que só queria o melhor, que não fazia por mal, mas nada disso combinava com o empurrão do parabéns, nem com as mensagens apagadas. Era impossível negar o que havia sido descoberto. Lucas continuava firme, olhando diretamente nos olhos da esposa. A postura dele deixava claro que não estava ali para brigar, mas para finalmente enxergar a situação sem medo. Ele perguntou calmamente quantas vezes ela apagou mensagens, quantas vezes inventou histórias, quantas vezes plantou a ideia de que Helena não fazia questão. Bianca desviava o olhar, inquieta. Cada pergunta parecia desmontar mais um pedaço da personagem que ela sempre tentava interpretar. A verdade era simples. Ela não tinha como justificar o injustificável. Lá fora, alguns familiares observavam à distância, sem saber como agir. A festa tinha virado um campo emocional de tensão extrema. Marina, ao lado de Helena, cruzou os braços e observou Bianca com firmeza. Ela queria ouvir a verdade, não para brigar, mas para saber até onde aquela manipulação tinha ido. Helena, por sua vez, permanecia sentada, com o coração apertado. Não queria destruir o casamento do filho, mas também não podia mais sustentar uma mentira para manter aparências. Finalmente, Bianca respirou fundo e admitiu que apagava a mensagem sim. Disse que tinha medo de Helena influenciar demais Lucas, de perder espaço, de não ser suficiente. Tentava justificar com insegurança, mas Marina cortou de imediato, dizendo que insegurança não autoriza ninguém a manipular criança e separar família. Lucas concordou. Ele disse que sempre acreditou que Bianca era apenas impulsiva, mas agora via que havia um padrão de controle em tudo que ela fazia. A confissão de Bianca não trouxe alívio, trouxe mais dor, porque agora ninguém podia fingir que era um mal-entendido. Helena ouviu aquilo com um nó na garganta. Ela sabia que Bianca não gostava dela, mas nunca imaginou que a rejeição fosse tão profunda e tão ativa. Era diferente de não se dar bem. Era trabalhar silenciosamente contra ela. Lucas passou a mão no rosto, exausto. A imagem da esposa mudava diante de seus olhos, e ele parecia ver pela primeira vez o lado que sempre ignorou. Bianca então tentou virar o jogo, dizendo que Gabriel não deveria ter falado nada, que ele era apenas uma criança. Mas essa frase foi o erro final. Lucas se levantou imediatamente e disse que não permitiria que ela culpasse o próprio filho por revelar a verdade. Disse que Gabriel só falou porque estava vendo a avó sofrer injustamente. Bianca se calou na mesma hora, percebendo que tinha perdido o único argumento que ainda tentava usar. O silêncio dela era mais revelador que qualquer grito. Marina então se aproximou e disse algo que ecoou pela sala inteira. A verdade sempre aparece. Você só não imaginou que sairia da boca do seu filho. Bianca abaixou a cabeça, derrotada pela própria consciência. Helena sentiu lágrimas subirem, não de raiva, mas de uma tristeza profunda, por tudo que aquilo tinha feito com a família. Lucas segurou a mão da mãe, como se pedisse perdão sem dizer nada. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Bianca percebeu que não tinha mais controle, nem justificativa. Ela olhou para Lucas com os olhos marejados e perguntou se ele queria que ela fosse embora. Lucas respirou fundo e respondeu que, naquele momento, sim, era melhor ela ir. Não era uma separação definitiva, mas ele precisava de espaço para pensar sem manipulação, sem pressão, sem distorções. Bianca tentou argumentar, mas Lucas permaneceu firme. Era a primeira vez que ele colocava limites reais entre os dois. A saída dela foi silenciosa. Marina abriu a porta e Bianca caminhou até o carro sem olhar para trás. O vento quente do fim da tarde balançava os enfeites do aniversário, ainda pendurados. A festa estava destruída, mas a verdade finalmente estava no centro. Helena observou pela janela, sentindo uma mistura de alívio e dor. Era difícil ver o casamento do filho estremecer daquele jeito, mas era ainda mais difícil imaginar continuar vivendo sob mentiras. Quando o carro de Bianca desapareceu na estrada de terra,
Lucas se sentou ao lado da mãe e finalmente deixou as lágrimas caírem. Helena o abraçou, como fazia quando ele era pequeno. Marina se aproximou e abraçou os dois. Ali, naquele momento, naquela sala simples do interior de Goiás, a família começava a reconstruir tudo o que tinha sido quebrado. Não era o fim, era o começo de uma verdade que, apesar de dolorosa, permitiria que todos respirassem novamente. Depois que Bianca foi embora, o silêncio dentro da casa parecia mais pesado do que antes. A festa já tinha acabado, e os parentes que restaram começaram a se despedir aos poucos, respeitando o momento da família. Helena estava sentada na varanda, respirando devagar, tentando processar tudo o que tinha acontecido. O vento soprava quente, trazendo o cheiro de poeira da estrada. Era como se o interior inteiro estivesse em pausa. Marina se aproximou e deixou um copo d'água ao lado da mãe, sem dizer nada. Às vezes, a presença era mais acolhedora do que qualquer palavra. Lucas estava dentro da sala, parado, olhando para a mesa ainda bagunçada do parabéns. Os restos do bolo, os guardanapos amassados, os copos descartáveis, tudo parecia simbolizar o caos emocional daquele dia. Ele se sentia dividido entre culpa e incredulidade. Nunca imaginou que Bianca fosse capaz de tanto. Nunca imaginou que Gabriel guardasse um segredo tão grande. O filho estava no quarto, deitado, exausto pelo desgaste emocional de revelar a verdade. Lucas sabia que precisava conversar com ele, mas ainda não tinha forças. Enquanto isso, Helena continuava na varanda, tentando entender onde tudo começou a dar errado. Ela sempre teve um carinho enorme por Bianca, mesmo sabendo que a relação era fria. Tentou ser paciente, compreensiva, tolerante. Mas agora, vendo o que a nora foi capaz de fazer, ela se perguntava quantas oportunidades deu sem perceber que estava dando espaço para alguém que não tinha intenção nenhuma de criar laços verdadeiros. Era uma sensação amarga, mas também libertadora. A verdade finalmente estava ali, visível. Júlio se aproximou e perguntou se Helena queria comer algo. Ela negou com a cabeça. Não havia apetite para nada naquele momento. Marina sentou-se ao lado da mãe e segurou sua mão. Disse que, apesar do trauma, aquele era um ponto de virada, porque pela primeira vez, Lucas tinha enxergado o que Helena sempre sentiu, e agora não havia mais como ele fingir que nada estava errado. Helena concordou, mas o coração ainda pesava. A revelação tinha trazido clareza, mas também trouxe machucados profundos. No quarto, Gabriel estava abraçado ao travesseiro quando Lucas entrou. O menino levantou a cabeça imediatamente, preocupado, achando que poderia ser repreendido. Mas Lucas se sentou ao lado dele e disse que estava orgulhoso. Disse que teve coragem, que contou a verdade quando ninguém mais conseguia ver. Gabriel começou a chorar, dizendo que não queria ver a avó triste, que não queria que a mãe brigasse com ele por falar a verdade. Lucas o abraçou forte. Disse que ele nunca estaria errado por ser honesto. Marina observava tudo da porta entreaberta. A cena era dolorosa e, ao mesmo tempo, bonita. Afinal, era a primeira vez em muito tempo que Lucas se conectava verdadeiramente com o filho e com a própria consciência. Helena, ainda na varanda, ouviu as risadas e choros abafados vindos do quarto e sentiu uma pontada no peito. Não era tristeza. Era algo como esperança. A sinceridade de uma criança havia feito o que nenhum adulto teve coragem de fazer, e isso mudaria para sempre a dinâmica daquela família. Com o passar das horas, a casa foi ficando mais silenciosa. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons laranjas e rosados. Helena olhou para o horizonte com os olhos úmidos. Ela sabia que os próximos dias seriam difíceis. Lucas precisaria enfrentar Bianca de verdade. Precisaria repensar sua relação, sua casa, seus valores. E ela, como mãe, precisaria estar firme, não para aceitar migalhas de respeito, mas para manter a dignidade que lhe foi negada em tantas ocasiões. À noite, Lucas se aproximou da Helena na varanda. Sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez desde criança, colocou a cabeça no ombro da mãe. Foi um gesto silencioso, mas poderoso. Helena passou a mão no cabelo dele, como fazia no passado. Ele disse que não sabia como consertar tudo, mas queria tentar. Disse que queria recuperar a relação dos dois, que sentia falta, que estava arrependido pela cegueira emocional. Helena ouviu tudo, com o coração apertado, mas abriu um pequeno sorriso. Ela explicou que amor de mãe não acaba, mas machuca. Disse que perdoar era possível, mas esquecer seria difícil. Lucas assentiu.
entendendo que o machucado não era só dele, era dela também. Marina observava a cena da porta e sentiu o coração mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, aquela casa voltava a ter verdade. Não felicidade plena. Isso levaria tempo, mas verdade. E verdade era tudo que Helena precisava para começar a reconstruir sua força emocional. Quando finalmente entraram para dormir, Helena sentiu algo que não sentia havia anos. Alívio. Não porque a situação estava resolvida, mas porque não estava mais escondida. A manipulação havia sido exposta. O silêncio havia sido quebrado. O neto havia sido a voz que faltava. E agora, mesmo em meio à dor, existia a chance de uma família renascer, mais madura, mais consciente e, principalmente, mais justa com quem realmente sempre esteve ali. Na manhã seguinte, Helena acordou mais cedo que o habitual. A noite tinha sido pesada, cheia de pensamentos embaralhados, lembranças dolorosas e reflexões profundas. Ela se levantou devagar, colocou água para esquentar e caminhou até a varanda para sentir o ar fresco. O sol ainda estava nascendo, tingindo o céu com tons rosados. Mesmo com o coração machucado, havia algo diferente dentro dela. Era como se a revelação do dia anterior tivesse, de alguma forma, aberto espaço para um tipo novo de coragem. Enquanto preparava o café, Marina apareceu na cozinha com os olhos ainda inchados de tanto chorar na noite anterior. A filha abraçou a mãe com força, em silêncio. Era um abraço de quem entende a dor e compartilha o peso. Helena retribuiu com carinho, mas disse que a vida não podia parar por causa da maldade de alguém. Marina concordou, mas reforçou que agora ninguém mais permitiria que Helena fosse humilhada ou isolada novamente. A família estava unida, e isso fazia diferença. Lucas acordou um pouco depois e entrou na cozinha com passos pesados. Tinha o rosto cansado, o olhar distante, mas havia firmeza em sua expressão. Ele cumprimentou a mãe com cuidado, como se tivesse medo de machucar ainda mais. Helena ofereceu café, e os dois sentaram-se em silêncio por alguns minutos. Lucas finalmente respirou fundo e disse que passaria o dia pensando no que faria com Bianca. Disse que precisava ser honesto consigo mesmo e com Helena. Era um processo doloroso, mas necessário. Helena ouviu com atenção, mas não pressionou o filho. Disse apenas que tomar uma decisão sob desespero nunca funciona. Era melhor observar com calma, entender, respirar fundo e só então escolher o caminho. Lucas concordou, mas deixou claro que jamais permitiria que Bianca afastasse Gabriel da família outra vez. A revelação do filho tinha mexido profundamente com ele. Era como se tivesse levado um choque de realidade que o fez enxergar a própria casa com um olhar totalmente novo. Mais tarde, Gabriel acordou e correu para a varanda procurando a avó. Ele se jogou no colo de Helena, abraçando-a com tanta força que ela sentiu o coração derreter. Helena beijou a testa do menino e agradeceu, emocionada, por ele ter dito a verdade. Gabriel respondeu que não queria mais ver ninguém machucando a avó. Marina, observando de longe, sentiu orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Uma criança nunca deveria carregar esse tipo de responsabilidade, mas ele carregou e fez o certo. Com o passar da manhã, Júlio decidiu ir até a cidade comprar algumas coisas para o almoço, deixando a família descansar emocionalmente. Marina aproveitou para arrumar a sala, recolhendo as lembranças da festa interrompida. Enquanto dobrava as toalhas e guardava os enfeites, pensava em como a vida pode virar de cabeça para baixo em apenas alguns segundos. Tudo que era alegria virou verdade, e tudo que era festa virou cura. Uma cura dolorosa, mas necessária. Helena, ainda na varanda, recebeu uma mensagem inesperada. Bianca. O texto dizia que Gabriel tinha inventado histórias, que Helena estava manipulando o menino e que Lucas estava sendo influenciado injustamente. Helena leu aquilo com um misto de descrença e pena. Era impressionante como Bianca não conseguia enxergar o próprio erro. Ela respondeu apenas com uma frase curta. A verdade não vem de mim. Veio do seu filho. Depois disso, desligou o celular e deixou na mesa. Lucas chegou logo depois e percebeu a expressão da mãe. Perguntou o que havia acontecido, mas Helena não quis mostrar a mensagem. Disse apenas que Bianca ainda estava presa na própria mentira. Lucas fechou os olhos por um instante, sentindo a dor daquela constatação. Ele sabia que, para seguir adiante, precisaria conversar com Bianca novamente, mas dessa vez com firmeza, sem deixar que ela distorcesse a situação. O peso dessa decisão o acompanharia pelo resto do dia. Quando o almoço ficou pronto, todos sentaram à mesa. Uma mesa simples, arrumada com carinho,
sem enfeites de festa, sem exageros. Apenas um almoço de família. Helena observou Marina, Júlio, Lucas e Gabriel com um sentimento misto de tristeza e gratidão. Ela sabia que ainda havia muito o que resolver, mas também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, estava rodeada por pessoas que realmente a viam, que realmente se importavam, e isso a fortalecia. Ao final da tarde, Lucas avisou que precisava sair para conversar com Bianca. Helena sentiu o coração apertar, mas não impediu. Disse que ele precisava enfrentar aquilo, mas que ficasse atento. Disse para ele não aceitar manipulação, nem culpa, nem distorções. Lucas assentiu, abraçou a mãe e saiu. Helena ficou olhando o portão fechar, sentindo o vento quente bater no rosto. Ela sabia que aquele encontro definiria o rumo da família, para o bem ou para o mal. Lucas dirigiu em silêncio pela estrada de terra que ligava a casa da mãe ao centro da cidade. O céu começava a esfriar em tons azuis, anunciando o fim da tarde. Ele tinha o coração apertado, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo o que precisava ser feito. Não era apenas sobre Bianca, era sobre ele próprio, sobre a família, sobre tudo o que tinha deixado passar por medo de conflitos. A estrada parecia longa, como se cada metro carregasse um peso emocional acumulado nos últimos anos. Quando chegou em casa, Bianca estava sentada no sofá, com os olhos inchados e a postura rígida, como se estivesse esperando uma guerra. Assim que ele entrou, ela se levantou rapidamente e tentou abraçá-lo, mas Lucas deu um passo para trás. Ele não queria que aquela conversa começasse com manipulação emocional. Queria clareza. Bianca, percebendo a distância, franziu a testa e cruzou os braços. Perguntou se ele realmente acreditava no que Helena e Marina estavam dizendo. Lucas respirou fundo e respondeu que não precisava acreditar em ninguém, que acreditava nas evidências e, principalmente, nas palavras do próprio filho. Bianca tentou argumentar, dizendo que Gabriel era facilmente influenciado, que Helena sempre quis separá-los, que a família dele nunca a aceitou. Mas cada frase parecia mais desesperada e desconectada da realidade. Lucas a interrompeu e disse com voz firme que Gabriel jamais inventaria uma mentira tão grande. Ele sabia quem o filho era, sabia da pureza dele. Bianca ficou em silêncio por um momento, sentindo a pressão das próprias justificativas desmoronarem. Sentou-se lentamente no sofá, com o olhar vazio. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, quase trêmula. Ela disse que sempre teve medo de perder Lucas para a família dele, que se sentia inferior a Helena e às expectativas que todos tinham, que por isso começou com pequenas manipulações e antes que percebesse, já estava mentindo de forma que não conseguia mais parar. Lucas ouviu, mas seu olhar não suavizou. Ele respondeu que entender o motivo não tornava o ato menos grave. Disse que o medo dela não justificava apagar mensagens, manipular o próprio filho e humilhar Helena na frente de todos. Bianca chorou, dizendo que errou, que queria mudar, que faria qualquer coisa para não perder Lucas, mas ele não cedeu. Explicou que precisava de tempo e espaço para entender tudo. Disse que não poderia simplesmente voltar para casa e fingir que era possível seguir como antes. E a verdade tinha quebrado algo dentro dele. Aquele silêncio que seguiu a fala dele foi denso. Bianca tentava encontrar palavras, mas nada que dissesse parecia suficiente. Lucas se levantou, pegou algumas roupas em uma mala e disse que passaria alguns dias na casa da mãe. Não queria discutir, não queria brigar, só queria respirar. Bianca ficou sentada, paralisada. Foi a primeira vez que ela percebeu que realmente poderia perder tudo, mas ao mesmo tempo, era como se só agora entendesse a extensão das próprias atitudes. Lucas saiu da casa sem olhar para trás. Ao fechar a porta, sentiu uma mistura de dor e alívio. Dor por ver o casamento estremecer daquele jeito. Alívio por finalmente enfrentar a situação com sinceridade, sem medo. No carro, respirou fundo e deixou algumas lágrimas caírem. Não eram lágrimas de arrependimento por deixar Bianca, mas lágrimas de libertação por finalmente entender a verdade inteira, a que ele não quis ver e a que foi escondida dele. Quando Lucas chegou à casa da mãe, Marina foi a primeira a vê-lo. Ela notou a mala no porta-malas e não disse nada. Chamou Helena com o olhar, e a mãe apareceu na porta com o coração na mão. Ao ver o filho, Helena sentiu uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pelo que estava acontecendo. Orgulho por ele finalmente se posicionar. Lucas se aproximou
e abraçou a mãe sem dizer nada. Era um abraço longo, cheio de coisas não ditas. Helena o levou para dentro, preparou café e deixou que ele respirasse sem cobrança. Marina observou tudo em silêncio, sabendo que a presença dele ali significava mais do que qualquer palavra. Era o início de uma reconstrução. E mesmo que o caminho fosse difícil, pela primeira vez em muito tempo, parecia ser um caminho possível. Naquele fim de tarde quente no interior de Goiás, a verdade, finalmente, tinha encontrado espaço para florescer. A noite caiu devagar na casa de Helena. As luzes simples da varanda iluminavam o quintal, enquanto o cheiro do mato úmido preenchia o ar quente do interior. Lucas estava sentado na calçada, olhando para o chão, tentando assimilar tudo o que tinha acontecido. Helena se aproximou devagar, trazendo uma xícara de chá. Ela não disse nada. Sentou ao lado do filho como sempre fez quando ele ainda era pequeno e voltava chorando da escola. Às vezes, silêncio é cura. Às vezes, companhia é tudo o que se precisa. Lucas suspirou fundo e confessou que se sentia envergonhado. Disse que não sabia como não percebeu nada antes. Como deixou Gabriel sofrer em silêncio. Como permitiu que Bianca manipulasse suas decisões. Helena ouviu tudo com o coração apertado, mas não deixou que o filho se afundasse na culpa. Explicou que, quando se ama alguém, é comum tentar enxergar apenas o melhor da pessoa, e que reconhecer a verdade, mesmo tarde, ainda é coragem. Lucas abaixou a cabeça, absorvendo as palavras. Marina apareceu com um cobertor e colocou nos ombros do irmão. Ela sabia que Lucas estava emocionalmente quebrado, mas também sabia que aquele era o primeiro passo para ele reconstruir sua própria identidade. A irmã sentou-se ao lado dele e disse que estava orgulhosa. Não porque ele havia deixado Bianca, mas porque finalmente tinha enxergado a si mesmo com honestidade. Lucas sorriu de leve, emocionado. Era o início de uma nova fase de suas relações. Mais tarde, Gabriel acordou e desceu as escadas com o travesseiro nos braços. O menino viu o pai sentado na varanda e correu até ele. Lucas o abraçou tão forte que parecia querer compensar todas as ausências do passado. Gabriel perguntou se o pai ainda estava bravo com ele. Lucas respondeu imediatamente que nunca, jamais. Disse que o filho tinha sido corajoso, que tinha feito o certo e que agora as coisas iriam mudar para melhor. Gabriel sorriu e encostou a cabeça no ombro do pai. Helena observava a cena com lágrimas silenciosas. Ver o neto, tão pequeno, ser o ponto de virada de toda a situação era doloroso e ao mesmo tempo bonito. A pureza das crianças às vezes ilumina lugares que os adultos evitam olhar. Aquele abraço entre Lucas e Gabriel parecia unir pedaços da família que estavam quebrados havia anos. Era como se o amor estivesse voltando para o lugar certo, um gesto de cada vez. Com o passar da noite, as preocupações começaram a dividir espaço com um certo conforto. A família se sentou na sala, conversando sobre coisas simples, como se tentassem lembrar que também existia leveza entre todos aqueles acontecimentos. Júlio voltou da cidade e ficou surpreso ao ver Lucas ali, mas não fez perguntas. Apenas pegou uma cadeira, sentou-se junto e compartilhou da mesma quietude. Helena sentiu que pela primeira vez em muito tempo, a casa estava cheia de verdade, e não de tensões invisíveis. Mais tarde, enquanto todos se preparavam para dormir, Marina perguntou à mãe se ela tinha medo do que viria depois. Helena respondeu que sim, mas não como antes. O medo agora não era de perder alguém, mas de repetir padrões de silêncio que a machucaram por tanto tempo. Ela explicou que a revelação do Gabriel tinha libertado algo dentro dela, que agora, mesmo se tivesse que enfrentar conflitos dolorosos, faria isso olhando nos olhos e sem baixar a cabeça. Ao se deitar, Helena ficou olhando para o teto por alguns minutos. Lembrou-se do empurrão no parabéns, das mensagens apagadas, das humilhações, da solidão que sentiu por meses. Mas também lembrou do abraço do neto, da coragem dele, do reconhecimento de Lucas, da firmeza de Marina. E então entendeu. A dor tinha sido profunda, mas a revelação tinha sido ainda mais poderosa. Era como se uma porta tivesse sido aberta dentro dela, permitindo que o amor próprio entrasse novamente. Lá fora, o vento batia nas folhas do quintal, criando um som suave que embalava a noite. Era como se o próprio interior de Goiás estivesse tentando acalmar aquela família. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Não sabia como seria o dia seguinte, nem o mês seguinte, mas sabia que algo importante tinha mudado.
Sabia que não estava mais sozinha na própria história, e pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem sentir que precisava se defender de nada. Quando o silêncio tomou conta da casa inteira, Helena percebeu que, apesar de tudo, havia esperança. E era essa esperança que permitiria que o próximo capítulo fosse escrito. Não pela dor, mas pela coragem de enfrentar a verdade de frente. Na manhã seguinte, Lucas acordou na casa da mãe, sentindo uma mistura de alívio e angústia. Era estranho estar ali novamente, dormindo no quarto onde cresceu, cercado de memórias que pareciam tão distantes da vida adulta que levou ao lado de Bianca. Ele desceu as escadas devagar, encontrando Helena na cozinha. Ela estava mexendo o café com calma, como quem tenta organizar os próprios pensamentos. Quando viu o filho, sorriu com ternura, mas um sorriso carregado de sentimentos complexos. Nem tudo estava resolvido, mas a presença dele ali já dizia muito. Helena perguntou se ele tinha dormido bem. Lucas respondeu que sim, mas mentiu um pouco. A verdade é que mal pegou no sono, revirando na cabeça todas as conversas, revelações e lembranças. Ele se sentou à mesa e segurou a xícara quente entre as mãos, como se buscasse força no calor do café. Helena se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Disse que as decisões mais difíceis da vida são justamente aquelas que exigem coragem emocional. Lucas concordou, mas ainda sentia um nó no peito. A responsabilidade de decidir o futuro não era leve. Enquanto eles conversavam, Marina entrou na cozinha com Gabriel logo atrás. O menino correu para abraçar o pai, e Lucas o pegou no colo imediatamente. Gabriel parecia mais aliviado também, como se agora estivesse seguro para expressar carinho sem medo de represálias. Marina observou a cena e sentiu que finalmente havia equilíbrio naquela relação. O laço entre pai e filho estava se refazendo, e Helena, vendo essa conexão renascer, deixou escapar uma lágrima silenciosa de gratidão. Depois do café, Lucas decidiu sair para caminhar um pouco pela estrada de terra. Precisava clarear a mente, respirar longe das paredes, longe da pressão emocional da casa. O interior de Goiás, com sua tranquilidade e simplicidade, parecia o lugar ideal para refletir. Enquanto andava, lembrava-se de momentos bons com Bianca, dos motivos que o fizeram casar, dos sonhos que tinham construído juntos. Mas, ao mesmo tempo, lembrava também dos sinais de controle, das discussões, das distorções, e agora, da revelação de Gabriel, que tinha mudado tudo. Marina e Helena ficaram em casa arrumando a sala, recolhendo o que restou dos enfeites da festa interrompida. Era quase simbólico, recolher o que tinha sido destruído pela verdade para dar espaço a algo novo. Helena dobrava uma toalha quando encontrou uma foto antiga de Lucas ainda pequeno, sorrindo com os dentes tortos e segurando o mesmo Gabriel no colo recém-nascido. Aquela foto fez Helena sentir um aperto no peito. Ela nunca quis perder o filho. Nunca. Mas por anos viveu acreditando que ele estava se afastando por escolha própria. E agora sabia que não. Do lado de fora, Lucas parou perto do riacho que passava atrás da casa. O som da água correndo parecia sincronizar com a confusão emocional que ele carregava. Ele se sentou em uma pedra e deixou a mente vagar. Era doloroso admitir, mas precisava ser honesto consigo mesmo. O casamento com Bianca já não era saudável há muito tempo. Ele só não teve coragem de enxergar. E agora, depois da gravação, das mensagens apagadas, do empurrão, da revelação de Gabriel, qual seria o caminho de volta? Existia caminho de volta? Enquanto Lucas refletia, Bianca, em outro lugar, enviava mensagens desesperadas, longos textos, ora pedindo perdão, ora acusando, ora implorando para que ele voltasse para casa. Lucas lia cada uma com o coração apertado, mas pela primeira vez conseguia enxergar o padrão. Era o mesmo ciclo de sempre: caos, manipulação, arrependimento raso, promessa de mudança e retorno ao mesmo comportamento. Ele respirou fundo, sabendo que precisava romper aquilo, por ele, por Helena e principalmente por Gabriel. Ao voltar para casa, encontrou Helena sentada na varanda, com Marina ao lado. As duas conversavam baixo, como quem analisa os próximos passos da vida. Helena pediu para Lucas se sentar. Ele obedeceu. Disse que precisava compartilhar o que sentia. Com sinceridade dolorosa, afirmou que talvez precisasse se separar de Bianca. Disse que não queria que Gabriel crescesse em um ambiente de manipulação e muito menos queria que Helena continuasse sendo alvo de ofensas e humilhações.
Helena ouviu tudo com os olhos marejados. Ela não comemorou, não incentivou, não dramatizou. Apenas segurou a mão do filho e disse que apoiaria qualquer decisão que ele tomasse, desde que fosse uma decisão baseada em lucidez e dignidade, não em medo. Lucas agradeceu e, pela primeira vez, sentiu que estava pensando por si mesmo, sem interferências emocionais de terceiros. Marina sorriu discretamente, percebendo que o irmão finalmente estava encontrando o próprio eixo. À noite, quando todos já estavam dentro de casa, Lucas voltou à varanda sozinho. Observou o céu cheio de estrelas e sentiu o peso do futuro, mas também a leveza da verdade que finalmente tinha vindo à tona. As últimas 24 horas tinham sido as mais intensas de sua vida, mas também as mais reveladoras. Ele sabia que o que vinha pela frente seria difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, estava disposto a enfrentar. Ali, no silêncio do interior, ele entendeu que a verdade, por mais dolorosa, era o único caminho possível. Nos dias que se seguiram, a casa de Helena continuou sendo o ponto de equilíbrio da família. Lucas permaneceu ali, ajudando nas tarefas, buscando Gabriel na escola e conversando longamente com Marina e Júlio. A convivência simples do interior trouxe para ele uma clareza que há muito não sentia. Cada manhã acordando naquele quarto antigo, cada café passado por Helena, cada conversa sincera parecia reconstruir algo dentro dele. Era como se Lucas estivesse redescobrindo suas raízes, e junto delas, sua própria identidade. Gabriel também parecia mais leve. O menino sorria com facilidade, corria pelo quintal e se pendurava nos galhos das árvores como costumava fazer. Ele sentia que o pai estava mais presente, mais atento, mais amoroso. Não precisava mais guardar segredos, nem carregar sozinho a responsabilidade de proteger a avó. A casa de Helena se transformou num refúgio seguro para ele. E sempre que abraçava a avó, ele repetia baixinho: "Agora ninguém te machuca mais." Era uma promessa infantil, mas verdadeira. Bianca continuava enviando mensagens, mas Lucas passou a responder apenas com objetividade. Ele disse que precisava de tempo. Disse que não voltaria para casa até que ambos pudessem conversar sem manipulação. Bianca insistia, enviando fotos, áudios chorosos, desculpas e acusações misturadas. Lucas lia tudo com o coração apertado, mas mantinha firmeza. A percepção dele havia mudado para sempre. A confiança quebrada, as mentiras, o empurrão, a humilhação, nada disso poderia ser ignorado. Ele precisava escolher o futuro da família com consciência, não com culpa. Helena observava tudo com serenidade. Ela não pedia nada, não pressionava Lucas. Apenas oferecia o que sempre ofereceu: cuidado, presença, comida simples, carinho sincero. Mas dessa vez, ela também estava diferente. Havia encontrado dentro de si uma força que por muito tempo escondeu. A humilhação do aniversário tinha se transformado numa espécie de libertação. Ela não precisava mais se calar para manter o filho por perto. A verdade tinha colocado cada coisa em seu devido lugar. Numa tarde tranquila, Lucas chamou Helena e Marina para conversar na varanda. Ele disse que havia pensado muito e que queria pedir o divórcio. Disse que não era por impulso, mas por consciência. Que queria criar Gabriel num ambiente saudável, sem manipulação, sem medo, sem distorções da verdade. Que queria reconstruir a relação com a mãe e a irmã com liberdade emocional. Helena ouviu tudo com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alívio. Marina abraçou o irmão, orgulhosa da coragem dele. No dia seguinte, Lucas marcou uma conversa com Bianca. Ele não foi com raiva, mas com firmeza. Explicou que precisava de paz, que não confiava mais, que a relação deles tinha chegado a um ponto sem volta. Bianca chorou, acusou, implorou, tentou manipular, mas nada funcionou. Lucas estava centrado como nunca. Ele repetiu que amava Gabriel e que seria um pai presente, mas que não seria mais refém de uma convivência destrutiva. A decisão estava tomada. Era o fim de um ciclo que já vinha se desgastando há muito tempo. De volta à casa de Helena, Lucas respirou fundo ao entrar no quintal. Sentiu o cheiro do tempero, ouviu o barulho do vento nas árvores e viu Gabriel brincando com Júlio. Era como voltar para um lugar onde a alma descansava. Helena apareceu na porta, segurando um pano de prato. O olhar dela dizia tudo: orgulho, dor,
alívio e amor. Lucas caminhou até ela e a abraçou. Não era um abraço de desculpas. Era um abraço de recomeço. Um abraço de um filho que finalmente entendeu o valor da mãe. Os dias seguintes foram dedicados a organizar a nova vida. Lucas encontrou um jeito de dividir a guarda com Bianca, de maneira respeitosa, sempre priorizando Gabriel. O menino continuou indo à escola, brincando no quintal e dormindo de vez em quando na casa do pai. Helena voltou a sorrir com mais naturalidade. A casa ficou mais viva. Marina continuou presente, ajudando em tudo que podia. Era uma reconstrução lenta, mas bonita, feita de pequenos gestos e grandes verdades. Com o tempo, o aniversário que tinha começado em desastre se transformou numa lembrança importante. Não pela dor, mas pelo que revelou. Era o dia em que tudo veio à tona. O dia em que Gabriel deu voz ao que estava escondido. O dia em que Lucas abriu os olhos. O dia em que Helena deixou de se culpar. O dia em que uma família começou a renascer. Não perfeita, não sem feridas, mas mais sincera que antes. A verdade, finalmente, tinha encontrado espaço para viver. Num fim de tarde sereno, Helena ficou sentada na varanda observando o pôr do sol. O céu dourado iluminava o quintal, e o riso de Gabriel ecoava pelo ar. Ela respirou fundo e sentiu paz. A vida nem sempre é justa, mas às vezes a justiça vem de onde menos se espera. E naquela casa simples do interior de Goiás, a verdade tinha sido a chama que curou. Helena sorriu, sabendo que, apesar de tudo, havia vencido. Não pela força, mas pela dignidade que nunca deixou de carregar.